Daí, pessoal leiteiro, tudo certo? Hoje escolhi para falar para vocês o podcast sobre estresse térmico, mas na verdade mais sobre um artigo que saiu recentemente, ano passado, da Universidade da Flórida, que falando um pouquinho sobre estratégias de resfriamento de vaca e um entendimento um pouquinho diferente do que a gente tem sobre resfriamento de vaca. Eu sou Lincoln Medeiros, da NoCall, o Saber da Vaca, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, eu acho que o estresse térmico para vacas leiteiras não é mais novidade para ninguém, né? Ano após ano, o pessoal vem falando mais sobre resfriamento e estresse térmico de vacas, suas consequências quando os animais passam muito calor. E o verão é o principal período que as vacas sofrem com estresse térmico, né? Porque a gente tem temperaturas mais elevadas, aí acima de 20 graus, uma umidade também mais alta por causa do período de chuvas, enfim. É quando o animal realmente sofre muito, então tem perda de produção de leite, volume, né? A reprodução praticamente cai aí em torno de 30%, 50% em alguns casos, ou alguns casos até a zero, dependendo da situação de estresse térmico. Problemas de saúde, então problemas de casco, mastite, enfim, tudo que é problema em vaca acontece principalmente no período de estresse térmico, né, no verão. E com todos esses problemas que o verão traz, né, o estresse térmico traz para a vaca leiteira, cada vez mais os produtores estão investindo em estruturas para amenizar um pouco esse estresse térmico dos animais, né? Então, investindo em instalação, em resfriamento, ventilador, aspersão, até túnel de vento, painel evaporativo, enfim. São vários os tipos de tecnologia que a gente tem para amenizar um pouquinho o sofrimento dos animais, né? Entretanto, a gente vê muito o pessoal fazendo instalações priorizando as vacas de lactação. Então, fazem um composto ou um freestall com ventilação, com aspersão, apenas para os animais de lactação. Claro que isso é importante também, né? Os animais de lactação são realmente o que paga a conta, vamos dizer assim, né? O que é os animais que dão leite. Mas a gente vem esquecendo dos animais no período seco. E eu queria falar para vocês justamente sobre isso, sobre o artigo que saiu da Universidade da Flórida do ano passado, em 2019, falando sobre resfriamento no período seco. O que foi feito nesse trabalho? Eles separaram alguns animais aí 45 dias antes da previsão do parto e dividiram em 4 grupos. O primeiro grupo eram os animais resfriados em todo o período seco, então entende-se que esses animais foram resfriados em 45 dias do período seco. O segundo grupo é os animais em estresse térmico. Então, esses animais sofreram estresse térmico durante os 45 dias do período seco também. E o terceiro grupo seriam os animais que foram resfriados nas 3 primeiras semanas do período seco. E após isso, esses animais ficaram em estresse térmico até o parto. E o último grupo, e o quarto grupo, os animais ficaram em estresse térmico nas 3 primeiras semanas e depois foram resfriados também até o parto. E o que o experimento mostrou pra gente? Na verdade, é algo que a gente já esperava num primeiro momento, né? Que os animais que experimentaram o estresse térmico durante o período seco, seja ele no início, no final, durante todo o período, tiveram aumento da temperatura retal e aumento da taxa respiratória, demonstrando realmente que esses animais sofreram com calor. E na comparação com os animais que tiveram resfriamento, receberam resfriamento no período seco, com os animais que não receberam resfriamento, que tiveram estresse térmico no período seco, a redução de consumo de matéria seca foi em torno de 1,3 kg aproximadamente. Uma queda bem significativa nesse período para animais que sofreram estresse térmico, né? Até aí nenhuma novidade, né? É o que a gente normalmente escuta profissionais da área falar do impacto do estresse térmico até no período seco. Porém, o mais legal que eu queria falar para vocês é o outro resultado que eles obtiveram. Que resfriar as vacas no período seco inteiro representou 4 litros de leite. Então, os animais que tiveram resfriamento em todo o período seco, ou seja, 45 dias de período seco, comparado com os animais que tiveram momentos de estresse térmico durante o período seco, produziram 4 litros de leite a mais. Outro dado que eles encontraram que nas primeiras 3 semanas após lactação,
Os animais que foram resfriados, comparados os animais que tiveram todo o período seco em estresse térmico, né, sem resfriamento, produziram mais leite também nessas 3 primeiras semanas. Um dado muito interessante mostrando que os animais arrancaram melhor após o parto, né? E isso deixa claro que o estresse térmico em todo o período seco, né, ou animais que sofram mais tenham períodos de calor no período seco, vão ter a lactação subsequente afetada, vão produzir menos leite na próxima lactação. A conclusão desse trabalho da Universidade da Flórida qual é? É que vale a pena resfriar as vacas já no período seco. E os animais, e não somente só no pré-parto, que em todo o período seco a gente vai ter um impacto muito maior em produtividade de leite, em torno de 4 litros de leite. Se você tiver alguma dúvida, acesse a Know-Cal no Facebook ou Instagram e deixe uma mensagem para nós que teremos o prazer de responder. Valeu, até o próximo podcast.